Boa tarde. Miñas disculpas por no falar portugués. Muchas gracias por invitarme a participar en este simposio en el que voy a presentar un tema que constituye una de las cuestiones que considero clave de la primera circunnavegación. Y me refiero a las relaciones diplomáticas que establecieron con Oriente los expedicionarios de la que resultaría ser la primera vuelta al mundo. Estos temas se contemplaron desde el principio con una atención máxima, puesto que las instrucciones que Carlos V entregó a los capitanes generales de la Armada, Fernando de Magallanes y Ruy Faleiro, constituyen un documento en el que se detallaba con mucha precisión cómo y con quién debía negociarse para que el éxito estuviese garantizado en ese viaje cuya misión era fundamentalmente la adquisición de especias en su lugar de origen. Desde una perspectiva histórica, la trascendencia de esos acuerdos es evidente, puesto que suponen el inicio de la diplomacia castellana con Oriente y, por tanto, contribuyen al desarrollo del derecho internacional. Su importancia fue, sin duda, vislumbrada por Elcano, que el mismo día de su regreso a Sanlúcar informaba a Carlos V de su llegada en un breve escrito en el que significativamente resaltaba las paces firmadas con Oriente en las Islas de las Especias. Esas paces se firmaron entre noviembre y diciembre de 1521 y a ellas se refiere el contador de la Armada, Martín Méndez, en un manuscrito que tituló Libro de las paces y amistades que se han hecho con los reyes y señores de las islas y tierras donde hemos llegado, siendo los capitanes Gonzalo Gómez de Espinosa e Juan Sebastián del Cano e el maestre San Juan Bautista, gobernadores de la Armada que el emperador nuestro señor envía al descubrimiento de la especiería y yo, Martín Méndez, contador de ella. En ese momento, como deja claro el título, Magallanes ya había muerto y su función la había asumido ese triunvirato, que fue quien trató con los reyes del Maluco. Como no dispongo de tiempo suficiente para referirme a toda esa actividad diplomática, voy a centrarme en las paces que cronológicamente ocupan el primer lugar de este manuscrito y que son las últimas que se establecieron justo antes de la llegada al Maluco, es decir, las que se acordaron con el gobernador de la isla filipina de Palawan, esa isla que en la actualidad está reconocida como la isla más bella del mundo. La fecha que registra Martín Méndez es el 30 de septiembre de 1521, cuando hacía ya 3 meses que el rey de Palawan, en señal de paz, había realizado con los expedicionarios la ceremonia de fraternización por sangre, que estaba muy extendida por la zona, que tenía el nombre de Casi, que significa amar, y que Pigafetta plasmó en su diario el 21 de junio, dice Pigafetta. El rey, para darnos muestras de paz, se hizo un corte en mitad del pecho con un cuchillo nuestro y con el dedo ensangrentado se tocó la lengua y la frente en señal de verdadera amistad. Y nosotros hicimos lo mismo. Como decía, ese 30 de septiembre de 1521, el contador Martín Méndez registraba por escrito, a bordo de la nao Victoria, el cautiverio del señor de la que denominaba Isla de Poloán, Tuan Mahamut, del que decía que era moro, es decir, musulmán, que había sido apresado junto con su hijo, llamado también Tuan Mahamut, y con su hermano, Guantail. Esa primera parte del nombre Tuan es un título honorífico que equivale a señor, mientras que la segunda, Mahamut, corresponde al nombre Mahmud. Ese lunes se cumplían exactamente 2 años y un día desde que había partido de Sanlúcar de Barrameda la flota que el rey Carlos había armado, para descubrir en los términos que nos pertenecen y son nuestros en el mar Océano, dentro de los límites de nuestra demarcación, islas y tierras firmes, ricas especierías y otras cosas de que seremos muy servidos y estos nuestros reinos muy aprovechados, según especificaba el monarca en la capitulación que había firmado con Magallanes y con el bachiller Ruy Faleiro en Valladolid el 22 de marzo de 1518. La delimitación de la zona a descubrir era consecuencia del tratado firmado en Tordesillas el 7 de junio de 1494 entre los abuelos maternos del joven rey, los reyes católicos, y Juan II de Portugal.
Por su parte, el documento que registraba el cautiverio de Tuan Mahmud lo había rubricado Martín Méndez, como he mencionado, el lunes 30 de septiembre en calidad de contador, aunque había embarcado en Sevilla como escribano de la Victoria. Según el manuscrito, ese día, Tuan Mahmud, sus familiares y otras muchas personas se encontraban en condición de prisioneros a bordo de la Armada castellana. La contextualización de este acontecimiento aparece sintetizada por el mismo Martín Méndez en la página correspondiente al miércoles 13 de noviembre, cuando ya en las Molucas los gobernadores de la Armada relataron al rey de Tidore que después de partir de Cebú decidieron quemar la nao Concepción en la isla de Bohol a causa de la escasez de tripulación y que llegaron a Brunei, donde firmaron la paz con su rey. Allí tuvieron que hacerse a la vela apresuradamente porque vieron canoas y praos de la isla en actitud de tomar las naos, cuya gente estaba doliente y flaca y no estaba para pelear. Durante la travesía interceptaron un junco y un prao que estaban en la canal de Brunei, y después otro junco donde iba el hijo del rey de Luzón, al que capturaron junto a sus hombres para que vieran las cosas de Castilla. Aquí hago un inciso para aclarar que el término Brunei lo usan los expedicionarios para designar tanto el propio puerto de Brunei como la isla de Borneo. Pero volvamos al 30 de septiembre. Como comentaba, ese lunes, Tuan Mahmud, sus familiares y muchas otras personas se encontraban en condición de prisioneros a bordo de la Armada castellana que se había incautado de sus bienes todo de buena guerra. Por el relato de Pigafetta conocemos que el lugar en el que tuvo lugar la acción es un cabo concreto. Dice: en un cabo de la isla de Palawan vimos un junco que venía de Borneo y en el que viajaba el gobernador. Ese cabo ha sido identificado con el cabo de Melville en la isla de Balabac. Pigafetta continúa diciendo: le hicimos señales para que amainara las velas y como se negó, lo capturamos y saqueamos el junco. El documento del contador Martín Méndez aclara que el dicho Tuan Mahmud, en los que con él venían en el dicho junco, eran vasallos del rey de Brunei, porque habiendo estado las naos Trinidad e Victoria surtas en la canal de Brunei, y habiendo hecho paz e amistad con el dicho rey de Brunei, en nombre del emperador e rey de Castilla, nuestro señor, por su mandado vino mucha gente armada en juncos y canoas para tomar las dichas naos Trinidad y Victoria, y a la gente que en ellas estaban. Por tanto, Méndez justificaba la licitud del cautiverio y de la confiscación como medida para evitar el apresamiento de las naos Trinidad y Victoria, las únicas supervivientes a estas alturas de la primitiva armada de 5 naves, por los juncos y canoas a cuyo mando se hallaba Tuan Mahmud. Con este proceder, los capitanes estaban aplicando varios puntos de las instrucciones que más de 2 años antes, el 8 de mayo de 1519, Carlos I había firmado en Barcelona para su aplicación durante el viaje. Según esas instrucciones, tanto el apresamiento como la incautación constituían acciones de buena guerra, porque, como puntualizó Méndez en su manuscrito, cuando la Trinidad y la Victoria apresaron a la flota de Tuan Mahmud, los castellanos ya habían hecho paz y amistad con el rey de Brunei, como procedía a hacer, según las mismas instrucciones, en las tierras en que vierdes y supierdes que haya mercancías o oro de que nos podamos aprovechar. Y en Borneo, con la suntuosa corte del Rajá Siripada, las naos habían comprobado la existencia de esas mercaderías, por lo que los gobernadores habían mostrado, según prescribían también las instrucciones, que nuestra voluntad no es hacer mal a los que con nos quisieren tomar asiento de paz y trato de mercaderías. Respecto al trato que debía dispensarse a los cautivos, el punto 19 indicaba que cuando se tomasen moros e moras que no fueren de las tierras que nos pertenecen y que habemos por tomados de buena guerra, se eligieran los más adecuados para trueque y que los demás se vendieran o se liberasen por excusar de gastar los mantenimientos. Por otra parte, el punto 16 marcaba que cuando se hicieran presas, procuraréis saber si en las dichas naos vienen moros o moras principales y de rescate, como efectivamente era el caso, porque, si fuese preciso,
servirían para intercambiar prisioneros u obtener mercaderías, como indicaban los números 17 y 18 de las instrucciones. Pero advertía taxativamente: y no haréis ninguna crueldad contra ellos, pues, como estipulaba el punto 18, nuestra voluntad no es hacer mal a los que con nos quisieren tomar asiento de paz y trato de mercaderías. Es más, el punto 20 advertía que los que quieren nuestra paz e amistad han de ser favorecidos e agasajados, y los otros que el contrario hicieren, con todo rigor tratados. Por ello, comunicaron a Tuan Mahmud que si quisiera ser amigo del emperador y rey de Castilla, se le favorecería de inmediato y se le daría una carta de seguro a cambio de arroz e alguna carne de la que en la dicha isla de Poloán hubiere, para bastimentos de las dichas naos e refresco de la gente de ellas. Esa petición estaba alentada por la estancia de los expedicionarios en Palawan, la isla de la que Pigafetta señaló que podrían haber llamado tierra de promisión. Allí encontraron arroz, jengibre, cerdos, cabras, gallinas, cocos, batatas, cañas de azúcar, unas raíces con sabor a rábanos y unas bananas largas como medio brazo y gordas como un brazo entero, que son buenas, pero son mejores otras que tienen un palmo de largo y otras que miden un poco menos. Pero además de pactar este intercambio, los capitanes, mirando por el futuro del comercio de Castilla en aquellas latitudes, como ordenaban las instrucciones, advirtieron al señor de Poloán que, cuando algunas gentes, placiendo a Dios, de Castilla vinieren a la dicha isla de Poloán, les dará a trueque de sus mercaderías o por sus dineros cualesquier bastimentos que en la dicha isla de Poloán hubiere, y que para esto nos he de dar otra carta, el dicho Tuan Mahmud, firmada de su nombre, de los cumplir e guardar, así como dicho es. Si el señor de Poloán aceptaba, todos serían liberados y recuperarían el junco, porque, según le informaron, el apresamiento era consecuencia de la necesidad de bastimentos para las naos y no de la intención de rescate, porque si hubiera sido esa su intención, solo al dicho Tuan Mahmud no lo diéramos por 20.000 ducados, lo que no tenían pensado hacer, porque nosotros holgamos de tener paz e amistad con quien la quiere tener con nosotros. La elevada cantidad en que se estimaba el rescate del señor de Poloán queda de manifiesto al compararla con los 800 ducados que había costado la victoria o los 720 de la Trinidad. Naturalmente, Tuan Mahmud aceptó las condiciones. Declaró que quería ser amigo y servidor del emperador y rey de Castilla y que les daría una carta afirmando la paz y amistad. El concierto quedó fijado en 400 medidas de arroz, 20 cabras, 20 cerdos, 150 gallinas a entregar en 8 días. Aunque no hay seguridad respecto a la correspondencia de esas 400 medidas de arroz, parece que se trata de la unidad denominada kabang, que equivale aproximadamente a 25 kilos. El juramento de lo pactado se realizó al día siguiente, el martes 1 de octubre de 1521, a bordo de la Trinidad. El miércoles 3, Mahmud entregó una carta para el emperador afirmando las paces y a continuación le fueron entregados los 88 hombres retenidos a los que se decidió enviar a tierra en el junco junto con Guantail. Él y su hijo quedaron en la Trinidad hasta la recepción de los bastimentos acordados. En efecto, los apartados 20 y 21 de las instrucciones reales preveían el regreso a sus tierras de los moros y moras tomados en buena guerra sin hacer ninguna crueldad contra ellos, usando la benevolencia que las mismas instrucciones se encargaban de recordar que en América habían dado mejores resultados que la severidad. Una vez establecida esta paz y amistad, Tuan Mahmud rogó que además de dejarle en libertad a esos 88 hombres, les devolvieran unas lombardetas de bronce que les habían cogido también como consecuencia de esa acción de buena guerra, porque decían que las iba a tener que utilizar para luchar contra los cafres, es decir, contra los no musulmanes, contra los infieles de la isla de Palawan y de las islas vecinas.
Es quizá esa escena la que se representa en la carta de García de Toreno, de la Biblioteca de Turín, en que vemos que hay como un bote con una bandera de Castilla que efectivamente está transportando lo que parece una lombardeta, un arma de artillería de no mucho calibre, y que además se está dirigiendo hacia ese junco, esta nave que vemos a su derecha, con 4 palos. Esta cortesía por parte de los capitanes, comprendida en la amistad establecida, se completó con algunas ropas de seda y de paño y otras cosas que en los reinos de Castilla hay. Con todo ello, los capitanes estaban aplicando de nuevo las instrucciones que ponderaban el valor de los regalos como elementos diplomáticos. En el punto 27 subrayaban que con dádivas muchas veces habemos visto en las Indias ganar voluntades de la gente y de la tierra más que con la fuerza de las armas. Y en el 28 que deberían tratar la gente de manera que huelguen de contratar con vosotros, dando dádivas a los principales que gobiernen la tierra. El punto 46 volvió a insistir en la necesidad de los traer a vuestra amistad, dándoles dádivas de lo que lleváis en la dicha armada, como expresamente os mandamos. El obsequiar con ropas a Tuan Mahmud, a su hermano y a su hijo, estaba igualmente contemplado en las instrucciones, cuyo punto 53 exponía que de las mercaderías que acá lleváis van ropas, fechas y otras cosas para dar a los reyes y a los otros principales de las tierras que descubrierdes, las cuales, por vía de paz, se darán con parecer del veedor y oficiales de la dicha armada. Todo este trato amable, la entrega de las lombardetas de bronce, la carta de seguro y los regalos lograron ciertamente el efecto deseado, pues los 3 quedaron muy obligados todo lo que cumpliese a servicio del emperador y rey de Castilla nuestro señor y a sus naos cuando a la dicha isla de Poloán viniesen, frase con la que Martín Méndez finaliza y firma este primer documento de las Paces del Maluco. Aquí vemos el documento en que está hablando de la devolución de las lombardetas, y la carta náutica de las Indias de García de Toreno. Antes hemos visto un detalle y en esta otra imagen la podemos ver completa. Un mes después de la firma del acuerdo con el señor de Poloán, el viernes 8 de noviembre de 1521, la Trinidad y la Victoria arribaron a Tidore, que es una de las islas del Maluco donde hay el clavo de girofle, según reseñó Martín Méndez. Pero esa es otra historia que dejamos para otro momento. Moito obrigada pela súa atención. Senhores membros da mesa, caros confrades, minhas senhoras e meus senhores. Quando os portugueses chegaram à Índia, já dispunham da artilharia europeia mais desenvolvida da época, como se vê na relação da artilharia que levou a armada de Dom Francisco de Almeida em 1505. Na Índia, confrontaram-se com antagonistas de grande poder militar, em especial os turcos. Quando conquistou Goa, Afonso de Albuquerque encontrou lá muitas e boas peças de artilharia, bons forjadores e bons fundidores. Faziam-se espingardas tão boas como as da Boêmia e da Alemanha. O encontro da artilharia portuguesa com a asiática deu origem naturalmente a influências mútuas. O encontro da artilharia portuguesa com a asiática deu origem naturalmente a influências mútuas. Isto é um camelo de bronze do século XVI. A palavra camelo começou por designar uma peça uma parte da estrutura da peça, possivelmente o reparo, e passou depois a identificar um canhão de ferro de bronze, monobloco, de carregar pela boca, sempre com bala de pedra. Nesta seção está documentada pela primeira vez em Hormuz, na Índia, em 1507. E só foi usada pelos portugueses. Peças deste tipo eram chamadas, na Europa, canhões pedreiros.
A palavra será de origem turca com o significado de camelo preto ou camelo forte, designativa de uma variedade de trabuquete, arma neurobalística capaz de lançar projéteis muito pesados. Sabe-se que os nomes de várias armas neurobalísticas passaram depois para as pirobalísticas, as de pólvora, como sucedeu à Spingal, nome que na Alemanha se dava a certas bestas e depois armas de fogo portáteis, as espingardas. O mesmo terá sucedido ao camelo preto, que de arma neurobalística passou para o canhão pedreiro. As peças de artilharia tinham em Portugal nomes semelhantes aos usados nos outros países europeus. Entre as exceções está o camelo. Outra exceção é o canhão pedreiro mais pesado e de maior calibre, o espalhafato, que também é de origem asiática, e assim chamado, diz João de Barros, por ser muito furioso. Muito usado pelos indianos, foi depois adotado pelos portugueses. Um deles estava no passo de Banastarim, quando Afonso de Albuquerque conquistou Goa, e alguns estão agora no Museu Militar de Lisboa. Atribui-se aos chineses a primazia no emprego de foguetes de guerra, rockets, no que foram acompanhados pelos indianos, coreanos e outros asiáticos. Foram usados contra os portugueses na Índia e por estes também adotados desde a primeira metade do século XVI, dando-lhes o nome de bombas de fogo ou lanças de fogo. Podiam ser de cana, bambu ou de ferro. As carretas de bombas de fogo, em documentos portugueses, devem ser carros de duas rodas, semelhantes aos do Vasta coreano. Cada carreta dispara 100 foguetes ou mais, quase em simultâneo, e pode ser recarregada várias vezes. António Bocarro é o cronista que melhor descreve este projétil. Em 1614, durante o cerco de Bassaim, lutava-se parte a parte com espingardas e bombas de fogo, daqueles de canis, do sultanato sultão, usam muito, que são uns foguetes de ferro que vêm com tanta força que, dando uma palmeira, a passam de parte a parte. As peças de artilharia e as armas de fogo portáteis portuguesas eram todas, ou quase todas, de origem estrangeira. Italianas, francesas, flamengas ou alemãs. A passa volante, de origem italiana, que era comprida e de pequeno calibre, está documentada em Portugal desde 1475. As deste ano eram de ferro forjado e retrocarga com câmara separada. Esta é uma maneira de fazer a ligação do cano à câmara. Eu não estou bem a ver como é que se faz aqui. Portanto, a câmara é esta aqui, está ali em cima, e depois se introduz aqui. Portanto, que a peça pode ter várias câmaras e introduz, esta é uma maneira de fazer a ligação do cano à câmara. Pode ter 3 ou 4 câmaras, para fazer novo tiro basta só substituir a câmara e introduzir outra. Outra maneira de fazer a ligação do cano à câmara é no berço. O cano prolonga-se por um corpo cilíndrico, está ali no fim, corpo cilíndrico, onde se vai introduzir a câmara. Depois apareceram as peças de carregar pela boca, monobloco, sem câmara separada, e também as de bronze. MacArthur Reis ou Manuel I para o rei Fernando de Aragão, e fala-me que em 1506 largou para a Índia a armada Tristão da Cunha, com passas volantes grossas de metal. Metal quer dizer bronze. As balas começaram por ser de pedra, mas em 1487 uma caravela portuguesa tinha passas volantes com balas de ferro. Um tratado italiano de 1476 a 1480, que é o melhor tratado de artilharia do século XV, é o chamado Tratado de Arquitetura Civil e Militar de Francesco de Giorgio Martini, indica várias peças, uma das quais a passa volante, com o comprimento de 18 pés, são 6 metros,
uma peça, portanto, enorme, 6 metros. E bala de ferro de 16 libras, isto é 5,5 kg. Outro chumbo com um dado de ferro no interior. Em Espanha, os reis mandaram fazer, em 1495, umas de 20 quintais, 20 quintais são mais de 900 quilos, e outras de 14 quintais, com 3 servidores cada. Servidores é câmaras, com 3 câmaras cada. A Armada de Flandres, organizada em Leiria de Espanha, em 1496, levava muitos navios, com 182 passavolantes, com 3 servidores cada, e os seus cavaletes. Vale de 2 libras, 920 gramas de ferro ou 3 libras de chumbo. As peças mais pesadas desta armada eram as bombardas, que iam em cepos. A palavra bombarda no século XV é genérica, significa a peça maior, ou mais pesada. Portanto, as bombardas iam em cepos, que são reparos. O reparo é uma trava de madeira, é aquilo que se viu há bocado, uma trava de madeira onde assenta a peça. O cavalete ou molinete é um apoio de madeira ou de ferro para peças menos pesadas. A passaplante espanhola era ferro forjado e retrocarga, mas ainda no século XV estão documentadas algumas de bronze com peso de 41 quintais, isto é quase 2 toneladas. No século XV e ainda nas primeiras décadas do século XVI, a interpretação dos documentos é difícil porque os vários termos, trombo, bombarda, canhão, colubrina, etc., são genéricos, empregados sem rigor, e envolvendo peças de armas portáteis muito diferentes. Confundidas com as passavolantes, de origem italiana, eram outras peças compridas de pequeno calibre, principalmente a colubrina, de origem francesa, e a serpentina, da Alemanha, Inglaterra, Borgonha e Países Baixos. Só a partir da década de 1540 ficaram consagrados os termos canhão e colubrina para designar as peças principais de bronze, carregar pela boca e balas de ferro. A extensão faz à volta dos 25 calibres. Esta primeira que está aqui é a colubrina, é mais comprida, tem mais de 25 calibres. A outra que está lá atrás é o canhão, tem menos de 25 calibres. Estas duas designações, colubrina e canhão, ficaram a seguir durante 3 séculos. A partir daqui não houve mais alterações. As serpentinas eram de dimensões e pesos muito variados. As mais leves, portáteis, eram as de mão, algumas com menos de 5 kg. Noutras o peso podia ultrapassar as 4 toneladas. De início eram todas de ferro forjado, retrocarga e bala de pedra, mas em meados do século XV já havia umas de bronze e bala de ferro ao chumbo. As serpentinas estão documentadas pela primeira vez em Portugal em 1475. De ferro forjado e retrocarga, mas pouco depois apareceram as de bronze, monobloco e carregar pela boca. Na ração da artilharia que foi para a Índia, na armada de Francisco de Almeida, em 1505, constam serpentinas de ferro e 3 serpes de metal. À volta de 1488, um espião do rei de Aragão deu uma informação sobre as peças que o rei de França concentrou em Tours para a anexação do Condado da Bretanha, entre as quais 4 serpentinas e 41 colubrinas. Todas de fuzileira, fuzileira quer dizer bronze. As serpentinas têm de comprimento, sem contar o servidor, sem contar a câmara, 18 palmos, 3,78 m, de calibre 1 palmo, cerca de 21 cm, e disparam balas de ferro de 56 libras, correspondem a quase 30 kg. As colubrinas disparam balas de chumbo, são de calibre e comprimento diferentes, sendo as maiores 17 palmos, 3,5 m de comprimento e 24 quintais de peso, que é 1.100 kg. Os canhões de bronze com bala de ferro que os franceses levaram para a Itália em 1454 eram ditos colubrinos. Esta data, 1454, corresponde a um antes e um depois na história da artilharia. Havia um antes, de 1454, e um depois,
1454 foi quando os franceses invadiram e eliminaram facilmente a Itália, levando peças de artilharia diferentes, revolucionárias. Uma delas eram esses canhões serpentinos. Em Espanha também havia canhões serpentinos. À volta do ano de 1500, uns com bala de ferro de 40 libras, que é 18,5 kg, peso de 34 a 44 quintais, que é 1.500 a 2.000 kg. Em 1489, o rei Dom João II criou uma nómina de 35 bombardeiros de mar, capitaneados por um alemão, que os deveria ensinar a disparar com serpentinas e tiros outros pequenos. O documento não é nada explícito, serpentinas e tiros outros pequenos. Mas se ia ensinar a disparar com tiros pequenos, também ensinaria a disparar com tiros grandes, que eram naturalmente os canhões serpentinas. A colubreta do século XV. Vários autores nacionais afirmam que a colubreta foi a mais primitiva arma de fogo portátil usada entre nós, antecessora da espingarda. Esta afirmação não tem qualquer fundamento. Os citados autores baseiam só em documentos portugueses, que são muito poucos e nada esclarecedores. Ignoram os documentos estrangeiros, em especial espanhóis, franceses e italianos, que são muitíssimo mais. Não se pode estudar a artilharia do século XV sem procurar a documentação, esteja ela onde estiver. E ela está na Espanha, na Itália, na França. E sem falar já na Alemanha. A colubreta aparece pela primeira vez nos aviamentos especiais do rei Dom Duarte para a campanha de Tanger, anteriores a 22 de agosto de 1437. Uma carta de quitação de 1455 indica muitas colubretas, algumas portáteis, mas outras parecem ser peças de artilharia de retrocarga porque têm câmaras. A colubreta, como o próprio nome indica, pertencia à família das colubrinas, palavra que deriva de colubra, cobra. Em França, no século XV, a palavra designou armas muito variadas, desde as pequenas colubrinas de mão, que pesavam à volta de 7 kg, até outras muito mais compridas e pesadas. A colubrina era também usada nos navios. Em 1445, o inventário de uma galé de Borgonha indica 2 colubrinas com 3 câmaras cada, que disparam sobre cavaletes, e 12 colubrinas de mão. Os corsários portugueses, que em 1462 apresaram um navio de Valência, estavam armados, segundo um informador aragonês, com bombardas e colubrinas. Portanto, aqui não se pode, bombardas e colubrinas, só podemos depreender que a bombarda era mais pesada, mais importante, a colubrina menos importante. Agora não sabemos se era peça de artilharia, se era arma portátil. A visitação da vila de Sines, em 1480, revela que o alcaide tinha meia dúzia de bombardas, uma colubreta e 5 espingardas. Só a espingarda deve ser portátil. Só a espingarda deve ser portáteis. As outras são peças de artilharia. Documentos espanhóis e italianos mostram que a colubreta podia ser uma grande peça de artilharia. Em Espanha, a fortaleza Jarandilla de la Vera tinha, em 1504, uma colubreta de fuzileira bronze, avaliada em 2.500 maravedis. As espingardas, armas portáteis, eram muito mais baratas, avaliadas à volta de 150 maravedis, 16 vezes o mesmo. Quer dizer, esta colubreta valia 16 vezes mais do que uma espingarda. É claramente uma peça de artilharia grande da família das colubrinas. O italiano Manlio Orlando, em 1602, indica as várias peças da família das colubrinas, incluindo a meia colubrina ou colubrineta. Em Espanha dizia-se colubreta, em Portugal dizia-se colubreta, em Espanha dizia-se colubreta, em Itália dizia-se colubrineta. Esta colubrineta, Itália, tinha bala de ferro de 12,5 a 30 libras e 32 calibres de comprimento. A bala de 30 libras corresponde a calibre de cerca de 15 centímetros e aos 32 calibres corresponde a um comprimento de 5 metros. É uma peça enorme. Portanto, a colubreta podia ser uma peça de artilharia enorme. Assim não tem qualquer fundamento a afirmação dos autores acima citados
segundo o qual a colbereta foi a mais primitiva arma de fogo portátil usada entre nós. Antecessora da espingarda. A colbereta podia ser arma portátil ou grande peça de artilharia. A que estava na fortaleza de La Vera, em 1504, valia 16 vezes mais do que as espingardas. A colbrineta italiana, de 1602, era uma colbrina com 5 metros de comprimento. Era uma peça enorme. Em resumo, e para terminar, quando os portugueses chegaram à Índia, já a despontar a artilharia europeia mais desenvolvida da época. Na Índia, confrontaram-se com antagonistas de grande poder militar, em especial os turcos. O encontro da artilharia portuguesa com a asiática deu origem, naturalmente, a influências mútuas. Uma delas foi a atribuição do nome Camilo a um canhão pedreiro, nome que na Europa só foi usado pelos portugueses. A palavra será de origem turca, usada primeiro para designar uma arma neurobalística. Também de origem asiática é o espalhafato, canhão pedreiro de maior calibre. Os portugueses aprenderam com os indianos a usar foguetes de guerra, rockets, e chamaram-lhes bombas de fogo ou lanças de fogo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Seguindo o protocolo que há muito é seguido nas instituições científicas, cumpre que o orador cumprimente primeiro a mesa. E é isso que faço junto de Vossa Excelência, bem como daqueles que me acompanham nesta sessão. Depois dirijo-me ao Sr. Presidente da Academia, como não podia deixar de ser, para agradecer a oportunidade que me foi dada e veiculada pelo Sr. Secretário da Comissão Organizadora e Científica, convidando-me para participar em mais um simpósio em que elogio em boca própria é vitupério, mas falo aqui desde o segundo até ao 16º, ou seja, foram 15, em todos eles falei também no primeiro da História do Oriente, falo agora no segundo, portanto vou no 17º, não sei se será o último, porque a semana passada estava muito bem e de um momento para o outro estava a ser operado no Hospital dos Lusíadas para meterem cá um tubo com 20 centímetros, não interessa onde, mas o que é certo é que estou aqui hoje, mas que ficou. Este está cá, quer dizer, passou a ser parte como eu não posso descambar e dar o mau exemplo de sendo o último e um dos mais velhos, ser aquele que vai infringir e vai ultrapassar os 20 minutos, nada como começar de imediato. Ora bem, dão-lhe o nome de Mar Pacífico os Marítimos Espanhóis. Vida e Viajes de Hernando de Magallanes, por Diego de Barros Arana, 1864. Corria ao mês de junho de 1864, quando saiu dos prélos da imprensa nacional de Santiago do Chile a obra do pedagogo, diplomata, académico e historiador chileno Diego de Barros Arana, intitulado Vida e Viajes de Hernando de Magallanes. Em 1881, no seguimento do interesse que alguns sócios da então Academia Real das Ciências de Lisboa vinham mantendo pelo estudo da vida e da famosa viagem de Fernão de Magalhães, foi dada à estampa pela sua tipografia a tradução do espanhol da referida obra, de que foi encarregado Fernando de Magalhães Vilas Boas, bacharel formado em matemática pela Universidade de Coimbra, coronel do Corpo do Estado-Maior e secretário da Escola Politécnica de Lisboa. Tal como se pode ler no frontispício da edição portuguesa, ganhou esta o título de Vida e Viagens de Fernão de Magalhães, com um apêndice original em que são apresentados alguns documentos que se conservam no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, logo após os comentários às 12 ilustrações que adornam a edição chilena,
omitidas na versão portuguesa, se bem que remetendo para as respectivas páginas do texto original, uma vez que essa edição existia e existe na Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa. O corpo da obra, dividida em 10 capítulos, é acompanhado pelas referidas ilustrações e atesta o estado da arte sobre o tema em apreço na segunda metade do século XIX, através das considerações significadas, todas estas apoiadas na citação de trechos de obras de várias dezenas de autores bem conhecidos, portugueses e estrangeiros, cuja produção historiográfica tem como balizas cronológicas a logo iniciada no século XVI e a mais recente do século XIX, na altura em que Barzarana começou a escrever a obra. Barzarana esclarece ao terminar a sua advertência preliminar, e sigo a tradução portuguesa. Como aquele célebre viajante foi o primeiro descobridor do território chileno, tive que estudar as suas explorações para as dar a conhecer em uma história geral do Chile, em que trabalho há muitos anos. Nas histórias dos descobrimentos e conquistas dos espanhóis e portugueses do século XVI, encontrei toda a sorte de notícias. Quis, porém, adiantar as minhas investigações nos documentos e relações que permanecem inéditos, e nesta tarefa me engolfei durante a minha viagem à Espanha em 1859 e 1860. Desde logo, porém, reconheci que o sábio historiógrafo João Batista Munhoz tinha já feito todo o trabalho de investigação no propósito de aproveitar para a continuação da sua História del Nuevo Mundo, da qual deixou publicados apenas um volume. Munhoz tinha esquadrinhado com todo o acerto os arquivos de Espanha e Portugal, tinha copiado os documentos mais importantes e extratado os de menos interesse, e tinha reunido o maior rico cabedal de notícias que se podia desejar. O próprio Navarrete muito pouco mais fez do que publicar os documentos que Munhoz havia já recopilado na sua valiosa coleção de manuscritos. Nesta coleção, que se conserva na rica biblioteca da Real Academia de la História de Madrid, na qual tive entrada franca graças à ilustrada liberalidade daquela corporação, colhi copiosos dados que escrupulosamente ia apontando e que poucos meses depois pôde aumentar no precioso arquivo das Índias depositado em Sevilha. Insensivelmente, as minhas notas excederam os limites que a princípio me tinha fixado. Buscando notícias acerca do descobrimento da extremidade meridional do continente americano, tinha reunido todos os antecedentes necessários para fazer uma biografia de Magalhães. Tão completa quanto me permitissem as minhas forças e os documentos que restam daquela célebre viagem. Era-me já materialmente impossível fazer entrar numa história geral do Chile todas as notícias que tinha recolhido. Forçoso me foi, portanto, empreender outro trabalho de diverso género, um ensaio especial sobre a vida e viagens do famoso descobridor. Tal foi a origem do presente livro, e fica assim justificado. Fiéis aos propósitos enunciados entre os desideratos da nota da apresentação deste simpósio, sobre a complexa análise que pode ir desde uma admissão biográfica à abordagem macro-historiográfica, pensámos poder contribuir com um singelo estudo, ora proposto, para melhor se entender a abordagem plural sobre a construção do conhecimento em torno das pacíficas às Ínicas Águas, designadamente recorrendo à obra em apreço de Barzaranda, que muito em particular titula o capítulo 8º de A Esquadrilha de Magalhães entra no Grande Oceano, dão-lhe o nome de Mar Pacífico, os marítimos espanhóis. Cedo nos apercebemos, contudo, que a proposta inicial era demasiado ousada para caber no tempo que nos fora concedido. Para além dos condicionalismos opostos para a atual situação pandémica que nos aflige, maiormente pela impossibilidade de podermos, em tempo útil, analisar uma obra que, em ambas as versões, tanto a original chilena e a tradução portuguesa, só encontramos disponível para consulta presencial em 2 bibliotecas de Lisboa que não me permitiam trazer o livro para casa. Já em desespero, e há cerca de 10 dias, telefonou-me o professor Artur Anselmo, nosso querido confrade, a dizer: parece que anda aflito, venha buscar cá o livro que eu deixo-lhe levar para casa. E este é o livro que, curiosamente, pertence ao legado de Gago Coutinho,
como podemos ver ali. Ou seja, este livro foi comprado pelo Almirante Gago Coutinho, que deixou cerca de 2000 exemplares à Biblioteca da Academia das Ciências, entre os quais tem aqui alguns, penso que estes sublinhados são do Almirante Gago Coutinho. Bem, o que é certo é que já era tarde e, portanto, eu já não tinha tempo para escrever aquilo que me tinha proposto. E pensei, telefono ao comandante Zambujo e digo, olha, ao seu comandante, isto eu não vou poder falar daquilo que me propus. E, por conseguinte, entre declinar junto da comissão organizadora do simpósio a apresentação da comunicação proposta, cujo tema fora validado pela comissão científica, ou enverdar por uma solução alternativa, sujeitando-nos à consideração de que havíamos defraudado as expectativas, decidimos mesmo assim arriscar pela segunda. Neste contexto, optámos por regurgitar um trecho da comunicação que aqui apresentámos ao 7º Simpósio de História Marítima, dedicado a Fernando de Magalhães e a sua viagem no Pacífico, antecedentes e consequentes, em que recorremos aos Lusíadas de Luís de Camões para sublinhar o que o imortal vate da gesta lusitana tinha significado em estrofes do canto 10º, a propósito do português Fernão de Magalhães e da sua célebre viagem, a que não foi estranha a designação do estreito que perenizou o nome daquele. A alusão ao Estreito de Magalhães dar-nos-ia ensejo para recorrer ao comentário realizado por Barros Arana a propósito da ilustração 7ª, em que o autor esclarece, ele, Barros Arana, não ter qualquer razoabilidade fazer-se crer que teria sido o próprio navegante quem dera o seu nome ao estreito que a armada por si comandada descobrira, ligando o Oceano Atlântico ao depois denominado Oceano Pacífico, mas antes o que por aquele batizado foi de Estreito de Todos os Santos. Entre as estrofes 91 e 141 do canto 10º dos Lusíadas, Tétis descobre no orbe terrestre os lugares onde os portugueses praticaram altos feitos, sendo que dedica as estrofes 138 a 141 ao que ficaria conhecido por continente americano a partir exatamente do verso 5º da estrofe 138. Lerei, contudo, toda a estrofe. Eis aqui as novas partes do Oriente que vós outros agora ao mundo dais, abrindo a porta ao vasto mar patente que com tão forte peito navegais. Mas é também razão que no ponente de um lusitano um feito ainda vejais, que de seu rei, mostrando-se agravado, caminho há de fazer, nunca cuidado. Isto é o Magalhães. Vedes a grande terra que contínua vai de Calisto ao seu contrário polo. E, portanto, vem lá desde as terras de Labrador, desde a terra dos Cortes Reais, tão queridas ao nosso professor. Nem por isso. Eu pensei que ele estivesse aqui. Porque ele ia gostar de ver esta parte, porque era um tema que lhe era muito querido. Que soberba a fará a luzente mina do metal que a corte tem do louro Apolo. Que lá está, Castela depois apanhou o ouro de todas as outras partes do continente, ficam por baixo. Vossa amiga será digna de lançar-lhe o colar ao rudo colo. Várias províncias têm de várias gentes, em ritos e costumes diferentes. Mas cá, onde mais se alarga, a barriga do Brasil não é onde mais se alarga, ali tereis parte também com o pau vermelho nota. De Santa Cruz o nome lhe poreis. Descobri lá a primeira vossa frota. Ao longo desta costa, que tereis, irá buscando a parte mais remota o Magalhães. No feito com verdade, português porém não na lealdade. E continua. Des que passar a vida mais que meia, que ao Antártico Polo vai da linha, de estatura quase giganteia homens verá da terra ali vizinha, os gigantes da Patagónia. E mais avante, o estreito que se arreia, com o nome dele agora, o qual caminha, per outro mar e terra que fica onde, com suas frias asas, o austro a esconde. Isto está nos Lusíadas, indubitavelmente, toda a gente pode lá ir à procura, toda a gente encontra, e era muito estudado quando os Lusíadas eram muito estudados. Agora, não são tão estudados, mas isso não é tema para aqui. Manuel de Faria e Sousa
teria encontrado em Madrid um manuscrito com algumas estâncias desprezadas por Camões na versão final dos Lusíadas. Precisamente, logo após a estância 141, poder-se-ia ler esta outra nesse manuscrito, falando da viagem de Magalhães. Daqui saindo irá, donde acabada a sua vida será na fatal ilha, mas prosseguindo a venturosa armada, a volta de tão grande maravilha, verão a nau Vitória celebrada ir tomar porto junto de Sevilha, depois de haver cercado o mar profundo, dando uma volta em claro a todo o mundo. Também no canto 10º, em estâncias desprezadas pelo poeta, que ocorreriam após a estância 73, falando Tétis das 5 dádivas maiores dos portugueses ao mundo, é elencada uma sexta que pensamos tratar-se de uma referência à viagem da armada comandada por Magalhães, que Elcano terminaria. Descobrimento, vamos a falar, das 5 dádivas maiores dos portugueses ao mundo. O poeta não põe lá que esta viagem pertence a estas 5, mas aponta a uma sexta. Uma sexta viagem, não dizendo que pertence às dádivas dos portugueses ao mundo, mas digamos assim entre parênteses. Não é, mas faz de conta. Descobrimento é a 5ª, que bem certa a gente lusitana só se deve, pois tendo norte a sul já descoberta, donde o dia é grande e adonde breve, e por caminho desusado e incerto, de ponente a levante, ainda se atreve cercar o mundo em torno por direito, feito depois nem antes, nunca feito. Isto é a viagem de Magalhães. As estâncias desprezadas em apreço, que Faria e Sousa encontrou no aldido manuscrito de Madrid, atribuindo-as à pena de Camões com destino aos Lusíadas, podem ler-se num apêndice à edição à obra publicada em Lisboa pela tipografia Lacerdina no ano de 1805, nas páginas 174 a 166, atribuídas ou não ao imortal épico português. As estâncias acompanham a métrica camoniana, são de grande beleza e correspondem a inegáveis acontecimentos históricos. A propósito da dominação do Estreito de Magalhães na obra de Barzarana. Tal como já significamos, Barzarana ocupa o comentário à ilustração 7ª com algumas considerações a propósito da denominação do Estreito de Magalhães. Nada melhor que seguir o autor. Muitas vezes tem dito que fora o próprio Magalhães quem dera o seu nome ao estreito que descobriu na sua famosa exploração. Os padres Bozeta e Bravo repetiram esse mesmo erro na página 73 do tomo 1º do seu Dicionário Geográfico Histórico das Ilhas Filipinas. Não obstante, da relação de Pigafetta e do Diário de Albo, se vê que o célebre navegador lhe deu somente o nome de Estreito de Todos os Santos. Pelo meio do século XVI, este nome de Todos os Santos estava já completamente esquecido. Nos tratados de geografia, nas cartas ou mapas e nos livros de história se lhe dava o seu nome como o nome do descobridor. No último simpósio fiz aqui referência a um manuscrito encontrado depositado na Sociedade de Geografia de Viena da Áustria, em que um sucessor de Piri Reis, Sidi Ali Ben Hussein, Sidi Ali Reis, num seu manuscrito chamado O Moit, redigido em 1554, dedica um capítulo à viagem de Magalhães e diz até que ela lhe foi contada com todos os pormenores, como ele relata, por um que tinha chegado, um dos 18 que tinha chegado e que lá estava a servir Solimão e que, muito provavelmente, poderá ser, por exemplo, Francisco Albo, não sei. Mas que escreveu, que era turco, era, e que se chamava Sidi Ali Ben Hussein, também é verdade, e a obra foi publicada em alemão, foi traduzida para inglês, e uma parte foi traduzida para português e publicada pela Sociedade de Geografia em 1959. Em fevereiro de 1580, prossegue, o marítimo espanhol Pedro Sarmento de Gamboa, que atravessava o estreito em busca do corsário inglês Drake, tomou posse dele em nome de Filipe II. E no alto, que para esse fim lavrou, mudava somente o nome desta passagem.
Item diz: faço saber a todos que para fazer esta viagem de descobrimento tomei por advogada e patrona a Sereníssima Senhora Nossa Rainha dos Anjos, Santa Maria, Mãe de Deus, sempre Virgem, conforme as instruções de Sua Excelência, pelo que, e pelos milagres que Deus Nosso Senhor, por sua intercessão, tem usado conosco nesta viagem de descobrimento e nos perigos que nele temos corrido, dei a este estreito o nome de Mãe de Deus, pois que antes se chamava Estreito de Magalhães. E espero que Sua Majestade, sendo como é tão devoto da Mãe de Deus, lhe confirmará este mesmo nome nos seus escritos e provisões, pois eu, em seu real nome, lhe o pus, para que, sendo patrona e advogada destas regiões e partes, interceda para com seu preciosíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, por elas alcance de Sua benditíssima Majestade, tenha misericórdia das gentes delas e lhes envie o seu santo Evangelho, para que as suas almas se salvem, do que resultará suma glória para os reis de Espanha que o fizeram e o forem ministros dele, neste mundo e no outro, e para a nação espanhola que o executar, não menos honra, proveito e adiantamento. Na relação histórica da viagem de Sarmiento, se dá algumas vezes o nome de Mãe de Deus ao Estreito de Magalhães, Viaje al Estrecho de Magallanes para o capitán Pedro Sarmiento de Gamboa em los años de 569 e 580, publicada em Madrid em 1768, a páginas 512, o assunto é bem analisado. Apesar da solicitude do célebre marítimo espanhol, Filipe II absteve-se de mudar, por muito religioso que fez e muito bem, orelhas mocas a esta proposta de Sarmiento, e absteve-se de mudar a denominação àquele estreito, e os historiadores e viajantes têm continuado a designá-lo com o nome do seu descobridor. E termino. A obra Vida e Viajes de Hernando de Magallanes, do chileno Diego de Barzarana, publicada em 1864, a par da tradução desta para português, publicada pela Tipografia da Academia Real das Ciências em 1881, constam na bibliografia de livros de autores portugueses e estrangeiros a propósito de Fernão de Magalhães e ou da sua viagem célebre, nomeadamente em alguns de publicação bem recente. Manuel Garcia já citava na sua primeira obra, esta obra de Barzarana, e uma outra, o Diário de Magalhães, mais recente, também cita, não constituindo, por conseguinte, no que é expectável, novidade para os seus autores. Curiosamente, a tradução portuguesa que consultámos para leitura, pertencente ao acervo da Biblioteca da Academia das Ciências, integra o denominado legado Almirante Gago Coutinho, tal como o nome indica, o conjunto de obras que expressa a vontade do eminente académico foram depositadas na instituição em que aquele havia sido eleito sócio efetivo, como já referi. De qualquer modo, esta obra de Barzarana pensamos ser merecedora de uma leitura atenta, como contributo significativo para a historiografia afim, designadamente a do século XIX e anteriores, em que se destaca, e não poderia ser esquecida, uma futura obra, The First Voyage Round the World by Magellan, translating for the accounts of Pigafetta and other contemporary writers, accompanied by original documents with notes and introduction, by Lord Stanley of Atherley, London, printed for the Eclipse Society, 1874. Uma obra que também foi analisada e discutida em sessões da Academia das Ciências de Lisboa, mal saiu. O interesse apontado sobre a vida e as viagens de Fernão de Magalhães, logo ao iniciarmos por parte dos sócios da Academia Real das Ciências de Lisboa, ao longo do século XIX, e mais em especial na sua segunda metade, prende-se com figuras cimeiras da intelectualidade portuguesa da época. Tal foi o caso, entre outros, José Maria Latino Coelho, que chegou a exercer o cargo de secretário perpétuo da Academia, e deve-se-lhe um estudo sobre o navegador publicado no Arquivo Pitoresco, no volume 6 de 1863. João de Andrade Corvo, sócio efetivo da Academia, publicou no número 23 do jornal de primeira classe desta uma memória intitulada História da Linha de Marcação, que repartia ao mundo entre Portugal e Castela a propósito do direito à posse das Molucas. Manuel Pinheiro Chagas, também sócio efetivo da Academia das Ciências, autor da conhecida obra Portugueses Ilustres, publicada em 1869, foi um dos primeiros autores que sustentava, e assim está escrito numa sessão em que falou, que Fernão de Magalhães era indubitavelmente natural da cidade do Porto. Meu caro académico, pedia-lhe, por favor. Não deixaremos de referir ainda, afinal, olha, dei nas vistas pela negativa, mas olha, é mais um minuto só para terminar.
Não deixaremos de referir ainda 2 outros sócios da Academia que realizaram estudos afins ao tema, a saber Sebastião Francisco Mendo Trigoso, sobre Matim da Boémia, publicado no tomo 8º das Memórias de Literatura da Academia, e Alexandre Magno de Castilho, sobre os padrões dos descobrimentos dos portugueses, publicado no tomo 4º das Memórias. A par destes, se bem que não sócio da Academia, Augusto Pinho e Leal, autor da celebrada obra Portugal Antigo e Moderno, publicou nos volumes 7º de 1876 e 8º de 1878 várias páginas dedicadas à vida e às viagens de Fernão de Magalhães, carreando vasta informação, incluindo a menção a autores antigos que também se interessaram pela biografia do narrador. Pensamos que a estreita ligação da Academia de Marinha a Luís de Camões, através da sua divisa por mares nunca de outro lanharados, verso 7º da estância 30 do canto 7º dos Lusíadas, justifica que nunca se deixe de aproveitar uma oportunidade para recordar a obra maior da nossa épica, afinal aquela que desde há algumas décadas é oferecida aos cadetes que terminam a sua formação na Escola Naval. Foi também esta homenagem que aqui pretendi trazer, associando nela a figura insigne do Almirante Sarmento Rodrigues, fundador desta casa e promotor da iniciativa da notável edição a quando das comemorações henriquinas, em 1960, no seio da Escola Naval, de que na altura era diretor. Muito obrigado.